Algum dia, não haverá mais petróleo no planeta. E então, como você vai abastecer seu carro? Acho que não cabe uma família de 4 pessoas aí dentro. Da América Latina à Ásia, hoje em dia os conceitos de tecnologia ambiental e de recursos renováveis são cada vez mais difundidos. Enche o tanque de hidrogênio. Nos Estados Unidos, a energia solar é a mais nova tendência. É um café da manhã solar? Hoje nem tanto, não tem sol. A China constrói casas com material reciclável. A Europa obtém eletricidade por meio da energia eólica. E o Brasil abastece seus carros com o etanol extraído da cana-de-açúcar. Os combustíveis renováveis vão ter um grande papel a desempenhar na economia mundial. Desafios são superados e inovações de engenharia e tecnologia são desenvolvidas em todo o mundo. Tudo para descobrir soluções que possam nos livrar do vício em petróleo. Vantagens que um utilitário deve ter. Este é o maior, mais espaçoso e confortável. Thomas Friedman é colunista do jornal The New York Times e 3 vezes ganhador do prêmio Pulitzer. Sua mais nova missão é descobrir como os Estados Unidos encaram a batalha internacional pela busca da energia. Eu vim visitar a feira anual de automóveis de Detroit porque no cerne de nossa crise energética está o consumo exagerado de gasolina. 97% dos meios de transporte do país dependem do petróleo. 230 milhões de veículos nas estradas norte-americanas queimam mais de 55% do petróleo consumido e emitem quase 1/3 dos gases poluentes que lançamos à atmosfera por ano. E quando o assunto é potência, É claro que nem todos os carros são iguais. Seu carro favorito? O Hummer, da GM, roda pouco mais de 4 km por litro. Perguntei ao diretor da General Motors, Rick Wagoner, por que eles ainda fabricam o Hummer, já que ele é um carro que precisa parar toda hora para abastecer. Fabricamos aquilo que o mercado pede, tentamos prever o que o mercado vai pedir. O que nunca conseguimos, e eu desconfio que nunca vamos conseguir, é desenvolver um determinado carro e convencer as pessoas a comprar. Com a gasolina cara do jeito que é, as pessoas estão comprando mais carros híbridos. As vendas de híbridos aumentaram em mais de 140% de 2004 a 2005. Um carro híbrido tem um motor elétrico que fornece potência adicional ao motor a gasolina, reduzindo consideravelmente o consumo de combustível. O motor elétrico fica conectado a uma bateria que recarrega quando o motorista diminui a velocidade ou pisa nos freios. Um carro que faz 10 km por litro pode chegar a render de 100 a 120, poluindo muito menos. Todas as montadoras americanas estão aderindo a essa tendência, como a GM, com seu novo híbrido Saturn. Pode fazer de 65 a 77 quilômetros na estrada, o que nos orgulha muito. Mas os japoneses estão mais avançados. Isso é o que a gente tem. Tanto a GM quanto a Ford estão fechando fábricas e demitindo milhares de funcionários, mas a Toyota teve o melhor ano de sua história. Em parte por causa do aumento nas vendas de híbridos. Henry Ford deve estar se revirando no túmulo. Os carros do futuro estavam no andar de baixo, mas a maioria era pouco convincente. Acho que não cabe uma família de 4 pessoas aí dentro. Imagino que se continuarmos nesse ritmo, ainda vamos demorar muito para nos livrar do petróleo. Quem se lembra da crise do petróleo da década de 70 fica com a sensação de que já viu esse filme. Naquela época, o preço da gasolina foi para a estratosfera e motivou uma onda de pesquisas em energia alternativa e consumo eficiente. Aliás, no período de 1977 a 1985, nos Estados Unidos, as importações de petróleo do Golfo Pérsico diminuíram 87% e o consumo caiu em 17%. Foi uma queda tão grande que a oferta de petróleo aumentou e os representantes da OPEP tomaram providências rápidas. Na década de 70, o Sheikh Yamani declarou em nome da OPEP de Londres que derrubaria o preço do petróleo para destruir os investimentos em Wall Street e depois voltaria ao preço antigo. Exatamente a mesma estratégia que se repetiu nas décadas seguintes. O que mudou desta vez? Muitas coisas. O terrorismo islâmico transformou a equação geopolítica e os petrodólares estão financiando milícias de fundamentalistas islâmicos. Várias pessoas com ideologias políticas diferentes começam a admitir que essa dependência de petróleo é nociva para a política externa norte-americana e que resulta em novas alianças com gente muito estranha. Eu queria ter um adesivo assim. Osama Bin Laden odeia este carro. A coalizão Set America Free dedica-se a tornar os Estados Unidos autossuficientes em petróleo. O grupo abrange desde ambientalistas ortodoxos até um ex-presidente da CIA. Engloba desde parlamentares republicanos e democratas até líderes do movimento evangélico. Andar descalços uma distância enorme.
Sabia que os líderes evangélicos estão defendendo o combate ao aquecimento global? É verdade. Os cristãos evangélicos estão se unindo aos seus tradicionais adversários, os liberais e os democratas, nessa discussão. Com a ajuda de Deus, acabaremos com o aquecimento global. Agora me digam, como foi que vocês acabaram se unindo? Todos sabemos que existem pessoas más se dedicando a encontrar formas de acabar conosco. Somos dependentes em relação à geração de energia de pessoas que idolatram a morte e que planejam nos destruir pelas costas. Os principais problemas de segurança nacional têm raízes no petróleo. Por isso... pense bem, olha, de onde vem o dinheiro que o Irã usa para desenvolver armas de destruição em massa? Não é da informática. Onde os paquistaneses conseguiram dinheiro para importar tecnologia de armas nucleares da China? Estamos numa guerra ideológica e essa ideologia é o fundamentalismo islâmico. E não vamos conseguir vencer a guerra contra o fundamentalismo enquanto estivermos financiando o outro lado da batalha. Na Segunda Guerra Mundial, nós minamos as cadeias de fornecedores e nesta guerra não estamos fazendo isso. Aliás, muito pelo contrário, além de não quebrar a rede de fornecedores, enviamos dinheiro para o lado deles. É mais idiota do que o Lenin descreveu quando disse: os capitalistas vão nos vender a corda com a qual vamos enforcá-los. Estamos fazendo uma coisa pior ainda. Estamos financiando a corda que vai ser usada para nos enforcar. E, na minha opinião, isso é uma loucura. Às vezes eu penso, será que o presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, estaria ameaçando varrer Israel do mapa ou desafiando o mundo com um projeto de armamento nuclear se o barril de petróleo custasse $20 em vez de 70? Eu duvido muito. No final da década de 90, quando o preço do barril era inferior a $20, um presidente reformista foi eleito no Irã. Políticos e jornais reformistas prosperaram. Um movimento juvenil trouxe esperanças. Hoje, no entanto, com o barril de petróleo custando $70, os reformistas foram reprimidos ou subornados. Na Rússia, quando o barril custava $20, o presidente Putin parecia ser o homem que finalmente cumpriria a promessa de uma Rússia livre e democrática. Com o barril a $70, ele se parece com os antigos ditadores soviéticos, liquidando grandes empresas russas e intimidando seus adversários. Outros fatores, além do petróleo, também contam. Mas será coincidência que o primeiro país do Golfo Pérsico onde o petróleo está se esgotando, o Bahrein, é também o primeiro a realizar eleições diretas onde as mulheres têm direito ao voto e também concorrem a cargos públicos? A necessidade de buscar alternativas ao petróleo já é um ponto pacífico. Queremos convencer as pessoas de que todos sairão ganhando com isso. É bom para o meio ambiente, é bom para a segurança nacional, é bom para a economia, é bom para o futuro dos nossos filhos e, por incrível que pareça, também é bom para o futuro dos povos no Oriente Médio. Por quê? Porque qualquer governo que consegue gerar tantas divisas simplesmente porque perfura o solo não tem nenhum tipo de incentivo para educar as crianças. Não tem motivo para dar estudo às mulheres, não tem motivo para envolver o povo no processo político, não tem motivo para fazer nada além de perfurar o solo, extrair o óleo negro e vender no mercado global por $60 o barril. É uma vida cômoda, cheia de belos palácios. A coalizão Set America Free está tentando redefinir uma política energética realista para os Estados Unidos. O antigo realismo, repetido à exaustão por políticos defensores do petróleo, considerava ingênua a crença de que fontes alternativas de energia fariam diferença. Por enquanto, precisamos aceitar os fatos como eles são. E a realidade é que os combustíveis fósseis suprem praticamente 100% da nossa demanda no transporte. Nos próximos anos, essa realidade não vai mudar. Ledo engano. Um exemplo clássico do pensamento pré-11 de setembro. O novo realismo diz que é inevitável pensar em alternativas para os combustíveis fósseis.